Fofolites, então, lembrando também, nós vamos ter o fechamento agora da turma do Crypto Blinders, essa primeira turma desse ano. Nós temos o cupom de desconto aí IA30, tá? IA30, que é Inteligência Artificial 30, com 30% de desconto, link na descrição. Por enquanto, nós temos aqui, então, o mercado fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Então, nós estamos fazendo ainda topos e fundos ascendentes no gráfico semanal e no gráfico diário, ok? A gente vem para testar uma importante resistência, que é os 4.200 pontos. Se manter o pivô de alta acima da média 8 semanal, seria algo muito positivo, mas eu estou muito de olho em uma probabilidade muito grande da gente ter uma formação de topo duplo, tá? Então o topo duplo pode complicar, pode ser um fator complicante aí. Eu acho que eu vou filmar essa figura aqui, ó. Deve ficar mais fácil para o pessoal que é do Instagram acompanhar a gente aqui. Pronto, tá? Vou deixar aqui a imagem aqui e pronto, tá? Ó, então a gente tem agora o topo duplo que pode se formar ou um pivô de alta semanal entregando então aqueles 3 meses, 6 meses de alta que eu estava especulando ainda para esse ano de 2023, depois de pegar uma senhora de uma queda de um ano, né? De um pouco mais de um ano. Então nós temos o seguinte, nós temos ainda, além desses dados aqui de volatilidade, nós temos outros dados, então nós temos os dados aqui, fora o PIB, né? Nós ainda temos ao meio-dia venda de casas novas. Então a gente tem bastante coisa para falar, bastante coisa para fazer hoje e ver como os mercados vão reagir em tempo real aqui, tá? Vou jogar aqui o gráfico de 1 minuto. Vou colocar aqui para vocês o gráfico de 1 minuto para a gente ver como é que vai ser o estouro, para que lado vai estourar aqui. Muitas vezes no gráfico ele já vai indicar o tipo de movimentação que vai ter, baseado no PIB, né, nos dados que vão sair hoje, tá? Deixa eu colocar também aqui, eu vou colocar um do lado do outro, pessoal, o PIB e vamos colocar desse lado aqui o BTC, tá? Então eu vou colocar o Bitcoin, moeda da praia, que eu também quero ver como vai reagir em 1 minuto, né? Temos aqui os dois gráficos, lado esquerdo Bitcoin, lado direito o S&P 500. Então, eu vou deixar os dois, ambos com 1 minuto de momento aqui, tá? Só para a gente ter aquela emoçãozinha da volatilidade, né? Geralmente, quando acontece o movimento, dá um rompimento. Então, lado direito S&P 500, lado esquerdo Bitcoin da moedinha da praia, tá? Depois a gente vai fazer um F5 aqui e ver como é que foi, então, os dados em tempo real. Beleza? Então, fazendo a live aqui, depois a gente também vai falar um pouquinho sobre... eu quero tirar algumas dúvidas de vocês e falar um pouquinho também sobre os movimentos que eu aguardo. Amanhã, lembrando, pessoal, que nós vamos ter live. Amanhã, live aberta, as lives exclusivas para a gente preparar os assinantes do canal para o final de semana, tanto deuses quanto o prêmio. E também a gente vai fazer o Sextão do Bitcão com o Igor Delamey e a gente vai falar sobre isso, tá? Então nós temos aí um movimento, sempre é normal uma volatilidade bem grande, tá, pessoal? Quando saem os dados, parece-me que alguém tem informações privilegiadas, porque o mercado está querendo cair um pouco antes do esperado. E basicamente nós vamos ver então em tempo real a movimentação aí do mercado, tá? Interessante que o S&P 500 está querendo apontar para cima e o Bitcoin querendo apontar para baixo no gráfico de 1 minuto, né? Lembrando que o gráfico de 1 minuto é uma zoeira, tá? Ele vai liquidar aí dos dois lados. Então preparem-se para a volatilidade, busca de liquidez bilateral, tá? Não se espantem se ele vai subir primeiro para depois despencar ou o oposto. Então vamos lá. Falta aí 1 minutinho para a gente ver. Tem pessoas com informações privilegiadas aí. E basicamente saiu então pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Olha ali, ó, a gente vê o movimento em tempo real. Basicamente nós temos então uma grande queda violenta dos mercados. O PIB veio um pouco acima do esperado. Então notícias positivas provocam movimentos negativos no preço. A gente está vendo em tempo real isso acontecendo, tá? E aí, lógico, agora a gente vai ver que o zero é o suporte mais forte, tá? Então vocês vão ver essa barra vermelha.
atravessando o piso de vocês, tá? Tô brincando. Na verdade, agora ele vai fazer uma busca de liquidez bilateral primeiro, mas o sentimento do mercado é de que realmente a contração econômica vai se manter, então por isso que ele já está tendo um pouquinho de dificuldade e pode cair um pouco mais. Como o mercado de criptomoedas do lado esquerdo, ele é menor do que o do lado direito, é menor do que o mercado do S&P 500, os movimentos tendem a ser mais intensos, ok? A especulação tende a ser mais monstruosa, a volatilidade, o volume do mercado tende a ser forte. Ó, tá vendo? Tá fazendo uma busca de liquidez bilateral no tempo real aí para vocês. Aqui nas notícias estão mostrando, né, para Shente aqui, né, veio contra a contração econômica, então isso significa que o mercado poderia no curto prazo aí ficar um pouco impactado no sentido de que o apertamento quantitativo pode durar mais tempo e a taxa de juros que vai ser decidida na semana que vem, depois do balanço aí de algumas empresas importantes como a Apple e a Amazon, pode influenciar o mercado também na próxima semana. Então a próxima semana vai vir bastante dados extremamente importantes para a gente, tá? A gente vai falar um pouquinho na semana que vem sobre isso amanhã, no Sextão do Bitcoin com o Igor Moonstock, que é meu amigo, e a gente vai ver também sobre o PMI que vai vir a favor ou contra a contração. Então, na minha opinião, vai vir a favor da contração. Na minha opinião, a oferta de empregos também vai ter uma diminuição, espero que venha abaixo, né? E basicamente é isso. PMI também ainda abaixo de 50. Se ele se manter abaixo dos 50 pontos, a gente vai ter também contração econômica. Isso seria muito positivo para o mercado que está especulando a queda, ruim para a recessão. Eu ainda acho que vamos ter a porrada de queda ainda, tá? A minha preocupação do mercado foi ter rompido o triângulo simétrico para cima. Então a gente ainda tem muita coisa para acontecer na semana que vem. Tem muita coisa legal. No dia 2 de fevereiro, que não aparece aqui para nós, é o balanço da Apple, tá? Então nós vamos ter a confiança do consumidor também, variação de empregos privados, PMI, vai ter bastante coisa muito importante. E a taxa-alvo de fundos do Fed, que vai, na minha opinião, impactar com mais força os preços do que o PIB, ok? Bom, senhores, então agora vamos para os gráficos aqui, vamos focar nos gráficos, beleza? Então, tanto o Ethereum quanto o Bitcoin querem perder os fundos anteriores no gráfico diário e o gráfico de 4 horas, tá? Então, eu vou colocar agora os dois gráficos de 4 horas, vamos pegar aqui tanto o Bitcoin quanto o S&P 500, a gente tem então uma barra aqui, interessante, né? Essa barra é uma barra de busca de liquidez bilateral, o que é muito comum quando saem dados muito importantes. Geralmente ele faz essa busca de liquidez bilateral no Bitcoin. No S&P 500 a gente vê o mercado ainda tratando com otimismo, com uma bela barra, uma sombra compradora bem forte aqui, uma tentativa de compra bem forte. Como nós estamos em fase de contração econômica, eu ainda acho que vai vir porrada. Por mais que o S&P 500 possa subir no curto prazo, eu ainda acredito que ele vai buscar essa liquidez aqui de baixo. O mesmo se aplica ao Bitcoin. Apesar da alta recente, topos e fundos ascendentes, eu ainda acredito que muita gente será liquidada aqui, porque o preço saiu de um caixote, de um triângulo simétrico, tá, pessoal? Saiu de um triângulo simétrico. Então a gente tem movimento que quando sai de um triângulo simétrico, geralmente ele liquida de um lado, depois ele liquida do outro, tá? Lembrando que amanhã nós temos vencimento de contratos futuros. Outro detalhe muito importante, né? A gente já está numa fase de sobrecompra do Bitcoin média da praia. Então o Bitcoin média da praia pode continuar subindo mais um pouquinho, uma última pontada, até o nível próximo dos 95 pontos no RSI, para depois iniciar o pullback. E aí, se o pullback for muito profundo, ele pode buscar a busca de liquidez até os $12.000, tá? Lembrando que quanto mais forte ele sai para cima, quando ele faz a busca de liquidez bilateral mais de longo prazo, ele tende a retornar e buscar a liquidez ao tamanho da onda que ele pegou e capturou a liquidez superior, tá? No caso aqui do semanal do Bitcoin, ele tá bem interessante, me chama muita atenção, mas também me preocupa,
Por quê? Por que me preocupa essa barra? Porque essa barra me lembra muito uma barra que eu vi lá em outubro, dia 25 de outubro de 2019, que foi uma barra que enganou todo mundo, que foi o pega-ratão, né? Que foi exatamente esta barra aqui. Tudo bem, no semanal ela tá desse jeito, mas se você pegar o gráfico diário desse dia, né? Você pegar o conjunto das barras é muito semelhante ao que a gente está enxergando hoje, tá? Então, se a gente pegar aqui, uma vai ser o gráfico diário Bitcoin. E aqui agora eu vou colocar Bitcoin também. Eu também vou colocar Bitcoin aqui. Só que eu vou colocar, ao invés de diário, eu vou colocar aqui semanal, tá? Então, para mim, são tipos de barras que mostram uma... aqui, esse é o dia de hoje. Esses são os últimos 3 semanas, tá, pessoal? Últimas 3 semanas. E aqui nós temos, naquele período, o mercado de criptomoedas era bem menor, né, pessoal? Então, a gente vê lá em 25 de outubro de 2019, barras muito semelhantes, né? Se eu pegar aqui, ó, e cortar elas, ó, né? São barras muito semelhantes, tá? E é esse tipo de barra, né? Esse tipo de movimento do mercado, no contexto atual, não me surpreenderia um movimento aí de queda para buscar liquidez abaixo desses níveis, tá? Então, eu ainda estou um pouco preocupado com essa condição do mercado. Vejo que o RSI de ambos era muito parecido, né? No gráfico diário, naquele período, a gente viu a sobrecompra também do RSI, do mesmo jeito que a gente viu aqui agora em 2023. Então, nós estamos falando de um sinal muito semelhante de uma chamada busca de liquidez bilateral. E aí, geralmente, como é que evolui, né, pessoal? Se a gente quer ver a projeção das próximas semanas do Bitcoin e do mercado, se ele repetir, ao invés de diário, ele repetir o semanal, vocês vão ver esse tipo de busca de liquidez, tá? Então, ele fez um rompimento direcional para um lado, depois buscou abaixo desse nível. Seria algo semelhante, então, ao que eu estou especulando que possa ainda acontecer. E esse é o meu grande medo, minha grande preocupação, porque numa operação dessas você pode perder muito do seu patrimônio, acreditando que o mercado vai subir ad infinito, certo? Eu vou oferecer esse bônus que é muito especial para quem quiser se tornar um investidor em criptoativos, tá? Com o nosso curso, considerado o mais completo e bem avaliado do Brasil, você vai estar preparado para não ficar para trás nessa forte tendência. Então é aquela história, né? O cavalo tá passando encilhado, é um cavalo forte, um cavalo gigantesco, você quer se abraçar nele porque ele tá voando. Nele você vai aprender tudo sobre Bitcoin, tendências de altcoins, NFTs, DeFi, finanças descentralizadas, price action, carteira, segurança, Web3, economia, análise gráfica e muitos outros cursos. Acesse o link aqui na descrição e utilize o cupom IA30 com R$ 1.500 de desconto. Sim, você vai receber já R$ 1.500 de desconto. A turma fecha dia 23, beleza? Então não perca essa oportunidade.